Imagine-se como um estudante comum do ensino médio, levando uma vida tranquila com seu pai. No entanto, um dia, sua casa é consumida pelo fogo, transformando você em um indivíduo sem recursos. Nesse momento crítico, um grupo de universitárias surge para cuidar de você. A reviravolta acontece agora, com a entrada dessas garotas, belas e um tanto peculiares. Prepare-se para situações engraçadas e caóticas ao embarcar nesse cativante passeio pelo dormitório da deusa. Iniciamos nossa jornada apresentando Kashi Nagumo, um garoto de 12 anos, reservado. Um dia, sua casa pega fogo, e em vez de assumir responsabilidades, seu pai o abandona, deixando-o sem dinheiro, comida ou moradia. Desanimado, Kashi encontra Minu, uma universitária que o leva para um lugar exclusivamente feminino chamado Dormitório da Deusa. Lá, Minu oferece comida e, de maneira um tanto ousada, sugere um banho. Nervoso, Kashi corre para o banheiro sem prestar atenção e se surpreende com um grupo de meninas já ocupando o espaço. A situação piora quando ele tenta escapar para evitar constrangimentos adicionais e acidentalmente colide com uma menina chamada Tina Satomi, enterrando o rosto entre as coxas dela. Descobrimos que Tina tem algum tipo de trauma com homens, e ao ver Kashi, ela desmaia. Após o mal-entendido, ficamos sabendo mais sobre as outras meninas que se apresentam. Minu, uma estudante universitária, é a mãe ou cuidadora temporária do dormitório. Depois Coreia, que é do 2º ano, e Frei, que é do 3º ano da faculdade. Ela mostra uma estudante chamada Seren Ozumi, que nem sequer se lembra de quanto tempo passou na universidade. Finalmente, a Tina, que já conhecemos antes, mas elas esclarecem que seu trauma foi causado por experiências ruins com homens. As meninas começam a interrogar Kashi para conhecê-lo melhor, e ele não tem escolha a não ser contar a elas tudo o que aconteceu, incluindo o fato de que sua casa pegou fogo. As meninas ficam emocionadas com sua história e oferecem-lhe um acordo. Ele pode morar lá de graça, com a condição de que se torne o novo cuidador do dormitório. Ele teria que assumir todas as tarefas, como limpeza, cozinha, lavagem de roupa, entre outras coisas, tornando-se uma dona de casa, mas com um salário estável. Todos parecem concordar com o acordo, exceto Tina, que não está feliz em deixar um homem entrar em um espaço exclusivamente feminino, pois ela se sente desconfortável com o novo membro no dormitório. Com essa decisão, Tina decide reunir suas coisas e sair. Kashi se sente culpado, pensando que é tudo culpa dele e acredita que se aceitar o trabalho, deixará Tina sem teto. Ele sai atrás de Tina e conta a ela que rejeitou a oferta da Minu, o que inicialmente traz alívio para a garota. No entanto, depois, percebendo que ele saiu sem teto e está vivendo nas ruas novamente, Tina percebe que ela está sendo egoísta. Tina reflete sobre isso e vai em busca de Kashi, que está dormindo no parque. Determinada a superar seu medo dos homens, ela o carrega de volta para o dormitório. No entanto, quando Kashi acorda e começa a se mover, ele acidentalmente a agarra, causando um desconforto extremo em Tina, que desmaia. Kashi acaba trazendo ela para o dormitório, mas o que é reconfortante é que ela percebe que talvez o protagonista seja diferente dos outros homens que ela conheceu. Portanto, ela aceita que ele permaneça na residência, pois pode ajudá-la a superar gradualmente seu medo de relacionamentos com meninos. Depois dos acontecimentos, começamos em um novo dia. Kashi começa seu trabalho no dormitório. No entanto, há pessoas passando na rua que acham estranho que um homem esteja trabalhando em um lugar exclusivo para meninas, especialmente considerando a reputação duvidosa do dormitório devido a rumores de barulhos e acontecimentos estranhos. Mas isso não incomoda Kashi, pois ele acredita mais na boa vontade das meninas que o acolheram. Depois de terminar as tarefas do lado de fora, ele passa para o interior e percebe que toda a residência é uma bagunça. Ele começa com o quarto de Minu, que por algum motivo tem um alarme na porta. Minu é uma cientista meio maluca e anda quase nua, o que faz com que Kashi se sinta desconfortável e incapaz de se concentrar em seu trabalho. Ele tira um momento para descansar no chão até que um quarto fique livre. Uma viciada em cosplay entra, veste Kashi com uma roupa peluda e pede que ele tire suas medidas para sua próxima fantasia. Tudo parecia estar bem, mas ocorre um pequeno acidente e Kashi acaba sentindo os atributos da garota com o rosto enquanto tenta se levantar. Minu interrompe a situação para informá-los que um de seus experimentos malucos está fora de controle e se transformou em um gás tóxico que poderia matar todos se não evacuassem o dormitório imediatamente. Kashi percebe que os rumores sobre o dormitório eram verdadeiros e repreende as meninas por se envolverem em atividades perigosas que poderiam arriscar suas vidas. Irritado, ele foge para uma rua movimentada, sem perceber que todos estão tirando fotos dele com seu cosplay. Finalmente, Kashi retorna ao dormitório lembrando que as meninas podem estar sentindo frio e traz um cobertor, implorando para que elas o usem para se cobrir e pede desculpas novamente por tudo o que aconteceu antes. As meninas mostram a ele que não estão com raiva ao abraçá-lo. Elas ficam realmente felizes que Kashi se preocupa com o bem-estar delas. A situação parece resolvida até Tina chegar e ver as duas meninas compartilhando um abraço íntimo com nosso protagonista, fazendo ela desmaiar novamente dentro do dormitório. Ela repreende todas elas por vestirem essas roupas, lembrando-as de que agora moram com um homem, mas elas dão pouca atenção e isso leva a uma discussão entre elas.
Mais tarde naquele dia, observamos Frei selecionando uma nova roupa para Kashi, e Tina prometendo defender os valores morais do dormitório. Enquanto isso, Kashi estava dormindo pacificamente quando do nada, Coreia rompe o teto e cai sobre ele. No início, eles não entendem o que está acontecendo, mas ela explica que estava lendo um romance mangá e ficou tão animada com uma cena que chutou o chão. Ela é muito forte devido às suas práticas de artes marciais. Com o quarto da Coreia destruído, ela pergunta a Kashi se pode dormir lá. Inicialmente, ele não está convencido, mas ela o tranquiliza, dizendo que ele lembra seus irmãos e que não fará nada prejudicial a ele. No entanto, percebemos que o relacionamento dela com o irmão não era exatamente gentil, deixando Kashi preocupado. Ele conta a ela que sua natureza energética não os deixa dormir juntos, e ele também está preocupado porque ela é tão bonita que ele não tem certeza se pode controlar totalmente seus impulsos. Para acalmar as coisas, Kashi sai da quarto, mas Coreia continua pensando em suas palavras, já que eram semelhantes à cena do mangá que ela estava lendo e isso faz ela despertar um interesse por ele. Seren aparece e percebendo a bagunça criada pela queda da Coreia, ela se oferece para consertar o chão usando tecnologia lunar, mas com uma condição: Kashi deve concordar em se tornar seu servo. Como Kashi estava mais dormindo do que acordado, ele não compreende totalmente a situação e concorda e Seren o beija para selar oficialmente o acordo. Na manhã seguinte, Coreia agradece por consertar o quarto, mas ele não entende muito bem o que aconteceu porque não consegue se lembrar se o beijo foi real ou apenas um sonho. No entanto, Kashi continua com seus deveres na residência. Seren chega e prova sua comida, lembrando-lhe que ele agora é seu servo. Inicialmente, ele fica um pouco nervoso porque não se lembra do que aconteceu na noite anterior, mas tenta se acalmar enquanto almoça com as outras garotas. Tina fica surpresa com a rapidez com que todos se tornaram próximos de Kashi, percebendo que ela ainda tem muito a superar, já que não consegue nem tocar nele sem desmaiar. Kashi menciona que está saindo para comprar mais comida, dando a Tina uma oportunidade de passar um tempo sozinha com ele. Ela usa uma máscara para prevenir um nariz sangrando, mas não funciona bem, pois ela fica bastante nervosa ao ver alguns caras. Kashi percebe isso e, para salvá-la, inventa uma mentira, dizendo a eles que ela é sua irmã mais velha. Isso de alguma forma faz Tina se sentir mais segura com ele, não querendo nada além de amizade. Ela chega a convidá-lo para um cybercafé, onde podem ficar sozinhos, e ele pode chamá-la de irmã mais velha novamente. Parece que ela gostou de ser chamada assim e se sentiu especial. Além disso, agora ela pode tocar nele sem desmaiar ou ficar nervosa, indicando que um progresso foi feito. No entanto, durante um momento em que a saia dela cai e alguns movimentos engraçados acontecem, Kashi termina com ela em cima do seu rosto. De qualquer maneira, no dormitório, as outras meninas começam a ficar um pouco inquietas perto de Kashi e Tina as repreende por se comportarem de forma irresponsável na frente de um homem, enfatizando que ela cuidará dele como sua irmã mais velha. O protagonista fica intrigado com a ideia de também se tornar irmão das outras meninas. No próximo dia, mal-entendidos ocorrem, pois todas querem ser suas irmãs mais velhas. No entanto, nenhuma delas é bom com Kashi. Frei o veste como uma empregada, Coreia quase o nocauteia com um golpe para demonstrar seu suposto carinho, Minu o usa como rato de laboratório para seus experimentos e Seren o usa para fins de sono. Depois de algum tempo, Minu dá a Kashi a boa notícia de que ele poderá retornar à escola em alguns dias, já que teve que sair devido ao que aconteceu com sua casa e seu pai. Finalmente, é hora de voltar para a escola, mas há uma garota um tanto misteriosa observando ele de longe. Ela o chama, revelando-se como Sukiya, a amiga de infância, que pergunta por que ele desapareceu todo esse tempo. Ela menciona que esteve bastante preocupada com ele desde que saiu da escola sem contar nada a ela ou dizer adeus. Sukiya fica chateada porque tem sentimentos românticos por Kashi, mas acha difícil admiti-los. Ela tenta esconder esses sentimentos por trás de sua agressividade. Mais tarde naquele dia, quando as aulas terminam, o protagonista vai procurá-la e ele pega a mão dela, e só deixa ainda mais irritada devido ao seu problema com contato físico. Ela vai para o terraço para refletir sobre como tem se comportado com os garotos que gosta. Kashi pensa que cometeu um erro ao tocar nela sem esfriar suas mãos primeiro. Em um flashback, Sukiya nos revela que ela age assim porque, desde pequena, desenvolveu uma condição física que causa desconforto quando exposta a pessoas ou calor ambiental, a ponto de perder a consciência. O protagonista não se importou com tudo isso e tornou-se amigo dela, apesar de receber um soco toda vez que se aproximava dela. Ele até começou a colocar gelo nas mãos para tocá-la sem o risco dela desmaiar. Isso gradualmente fez Sukiya se apaixonar por ele, mas sua personalidade agressiva a impede de expressar seus sentimentos claramente. Kashi descobre a situação e coloca gelo nas mãos para poder tocá-la sem nenhum risco. Eles conversam, resolvendo calmamente os mal-entendidos anteriores e relembram os belos momentos de quando eram crianças. Como estava ensolarado lá fora, o protagonista a leva para a enfermaria para descansar um pouco. No entanto, eles acidentalmente tropeçam e acabam caindo um em cima do outro, finalmente tendo seu momento romântico que Kashi tanto queria evitar. Ele tenta se levantar para evitar dar mais calor a ela do que o necessário, mas Sukiya para por um momento porque ela não quer se afastar dele.
No entanto, ela reconsidera e o expulsa novamente. De volta em casa, o protagonista diz a ela tudo o que aconteceu com ele nessas semanas, como um incêndio em sua casa e agora morando com algumas garotas universitárias. Ela fica com ciúmes quando ouve que é um dormitório só para meninas, então ela decide acompanhá-lo para ter certeza de que nada inapropriado acontece por lá. Quando eles chegam ao local, vemos que os experimentos de Minu não deram tão certo novamente. Ela percebe que, na verdade, Kashi mora em um dormitório com apenas mulheres, o que desperta seu lado tóxico. Ela verifica todos os quartos para encontrar algo em comum. Ela começa com o protagonista, que não tem nada mais do que o seu Fuda. Então ela vai para o quarto da Minu, mas tem gás tóxico, então ela não pôde ver muito. Quando ela chega ao quarto de Frei, ela quase se torna uma cobaia. Tina a resgata e a leva para seu quarto, onde não há nada de estranho. No entanto, isso deixa Sukiya com ciúmes porque, aparentemente, o protagonista gostou do quarto de Tina. Finalmente, no quarto de Coreia, que também parecia normal até que ela quase quebra a parede lendo um mangá. Para acalmar a situação, Seren aparece e acalma Sukiya, lhe dando um biscoito. Depois de todo esse desastre, ela chega à conclusão de que este local não é seguro para Kashi. Já é tarde e Minu oferece a ela para passar a noite com eles, e surpreendentemente ela aceita. Sukiya está com ciúmes do que o protagonista disse de manhã, então ela pergunta a Tina sobre o tipo de relacionamento que ela tem com ele. No início, Tina não sabe como responder, mas a conversa delas é interrompida por gritos vindos do banheiro e, ao investigarem, se deparam com o protagonista, que acidentalmente caiu sobre a Coreia. Evidentemente, ambas compreendem mal a situação, resultando em uma repreensão pelas duas por se envolverem em comportamento inadequado. Nos dias seguintes, surge a ideia de saírem de férias juntos para acalmar as coisas e melhorar o relacionamento entre Kashi e as garotas. Kashi decide levar Sukiya junto para que todos possam se dar bem. Porém, Seren não quer ir, pois, por alguma estranha razão, ela não pode ir além do entorno da universidade, de acordo com sua peculiar crença nas estrelas, acreditando que não será capaz de receber energia suficiente na praia. Kashi se preocupa, mas aprende que há uma solução. Eles só precisam dar a ela um objeto que a lembre da lua, e assim ela poderá ir a qualquer lugar que desejar. Na manhã seguinte, enquanto está a caminho da escola, ele encontra Sukiya, que está sofrendo com o calor. Nosso herói prevenido coloca bolsas de gelo em seu rosto. Aproveitando a oportunidade, a convida para ir à praia e curtir um tempo juntos. Ela concorda, enquanto quer ficar de olho nas universitárias para garantir que nada de estranho aconteça com Kashi. Ao mesmo tempo, no dormitório, as meninas estão em busca do artefato lunar que Seren precisa. Tentativas com o cosplay da lua foram frustrantes, e depois de muitas referências, percebem que nada funciona porque sua vida permanece um mistério completo. No final, Tina encontra algo mais normal, um guarda-chuva com estampa de lua que surpreendentemente agrada Seren, e ela finalmente concorda em ir à praia. As férias de verão chegam, e o plano era ir para uma pousada bacana com vista para o mar. No entanto, Tina cometeu um erro com a reserva, e eles acabam chegando em uma casa modesta no meio das montanhas. As meninas não se importam muito com o lugar, pois o que realmente querem é se divertir juntas. Passam algum tempo em uma linda cachoeira e depois visitam um santuário supostamente assombrado com uma tumba assustadora. Lá, descobrem que, apesar da força de Coreia, ela também tem um lado medroso e não suporta nada paranormal, fazendo-a abraçar Kashi e assim desperta o ciúme de Sukiya. Mais tarde, todos desfrutam de um banho nas águas termais da pousada, proporcionando algumas vistas e momentos relaxantes. Posteriormente, percebem que só há um quarto para todos, então precisam dormir juntos. No entanto, isso revela-se uma grande tentação para o protagonista, que não consegue fechar os olhos sem imaginar coisas cabulosas. De repente, alguém sai correndo da sala e Kashi tenta segui-la, mas, em vez disso, chega Minu e ambos decidem procurá-la juntos, pois as coisas começam a ficar paranormais na casa. Kashi consegue encontrar Tina. No entanto, no corredor, eles encontram uma figura misteriosa que na verdade é Seren com seu guarda-chuva. Devido à penumbra da noite, eles a confundem com um fantasma e correm para uma sala para se esconder. Apesar da presença fantasmagórica, tudo parece calmo. No entanto, Tina está muito próxima do protagonista, o que o deixa nervoso. Ela pega a mão dele e, de alguma forma, reúne coragem para se aproximar e compartilhar um lindo beijo. No dia seguinte eles saem e decidem passar algum tempo na praia. No entanto, Kashi não consegue tirar os olhos de Tina, pois continua pensando sobre o que aconteceu ontem à noite com ela. Sukiya fica um pouco ciumenta quando percebe isso, pois o amado dela parece ter olhos apenas para outra mulher. Nosso cara, então, parte para comprar algumas bebidas geladas. No caminho, ele encontra Tina, que está sendo atormentada por alguns caras. Ele reage como um homem de verdade e a defende, mas ela estraga a situação, dizendo-lhes que ele é seu irmão mais novo. Isso afeta os sentimentos do protagonista, pois ele quer chamar a atenção dela e não apenas ser visto como o irmão mais novo que precisa defendê-la. Tina agradece por ele tê-la defendido, deixando claro que ela se sente muito segura com ele e o vê como parte de sua família.
Em resumo, ela destrói os sentimentos românticos que o protagonista desenvolveu por ela. Kashi não sabe o que sentir por uma garota que só o vê como um irmão. Ao fim da viagem, já em casa, o protagonista está um pouco distante do resto das meninas por tudo o que aconteceu durante a viagem. No entanto, Minu e Frei percebem isso e sobem com a ideia de levá-lo e fazem cosplay para animá-lo. Elas o levam para um lugar exclusivo, onde colocam suas fantasias e começam a lutar. Frei aproveita a oportunidade para perguntar a ele o que está acontecendo, e Kashi não tem escolha a não ser contar a ela sobre todos os sentimentos que desenvolveu por alguém no dormitório. Desde que eles voltaram das férias, Kashi se sente inseguro sobre falar com as outras do dormitório. Isso faz com que ele evite confessar seu amor, temendo que isso possa mudar o relacionamento que tem com elas. Frei entende perfeitamente o que ele está passando e compartilha sua própria experiência semelhante no passado. Mais tarde, ambos retornam para casa, e Kashi agradece a Frei pela conversa, dizendo a ela que ainda não está pronto para tomar uma decisão. Ele precisa resolver seus sentimentos e descobrir se o que quer é real ou apenas um desejo passageiro. Ele surpreende Frei ao afirmar que não quer ser um menino indefeso, mas sim um apoio para todas no dormitório. O tempo passa, e eles chegam ao festival cultural da universidade. Kashi e Sukiya comparecem ao convite das meninas. Na entrada, encontram Frei, que propõe ser sua guia. Ela os leva a um lugar um tanto estranho, uma floresta onde encontram Minu, que está vendendo seus experimentos disfarçados de poções. No entanto, uma garota do comitê disciplinar os encontra e interrompe, dizendo que isso é ilegal, porque eles estão em um local não permitido. Minu foge rapidamente, deixando cair uma de suas misturas mágicas para dentro da bolsa do protagonista principal. Ignorando o alvoroço, Frei prossegue o passeio para um laboratório desconhecido que tem como finalidade captar e usar energia lunar. Kashi fica alarmado ao ouvir isso e informa aos outros que precisam encontrá-la antes deles. No entanto, ao deixarem o laboratório, eles se deparam com algo ainda pior. As misturas mágicas de Minu se espalharam por toda a universidade, fazendo com que as garotas se comportem de maneira indecente. Para piorar a situação, Frei chama a atenção do personagem principal, atraindo as garotas que o capturam e o tratam como bem entendem. Sukiya, com ciúmes, pede que se afastem de seu guia, mas isso acaba sendo um erro terrível, pois agora elas se interessam por Sukiya, causando um caos total no pátio da universidade. Antes que a situação saia do controle, Seren chega e ativa seus poderes mágicos lunares, fazendo com que um raio de luz caia do céu, fazendo as garotas voltarem ao normal. Isso a deixa sem energia e a única maneira de se recuperar é beijando o personagem principal ou qualquer uma de suas colegas de quarto, que, sem saber, também fizeram um pacto secreto com ela, tornando-se suas servas. Seren tenta beijar Kashi, pois precisa de sua energia para sobreviver, mas Frei a interrompe quando chega com um pirulito que, por alguma razão estranha, lembra a forma de uma galáxia. Isso restaura instantaneamente os poderes de Seren. Depois, eles seguem para um café. Tina faz uma apresentação no local, mas é evidente que ela está enfrentando dificuldades, principalmente ao interagir com homens desconhecidos. Frei e Sukiya assumem temporariamente para ela, permitindo que ela explore a universidade com o protagonista. Eles participam de um concurso onde, surpreendentemente, Coreia vence com seu cosplay. Em meio à multidão, o protagonista começa a sentir calor e pega uma garrafa de sua mochila para se refrescar. No entanto, ele não sabe que está bebendo uma das poções que Minu acidentalmente derrubou mais cedo. Ele só percebe isso depois de terminar a garrafa inteira, mas não pode fazer nada a respeito, pois Coreia chega os convidando para uma casa mal assombrada. Devido aos efeitos da poção, o protagonista começa a agir como uma criança e fica muito animado com a ideia de visitar a casa mal assombrada. Ele percebe que sua atitude está mais relaxada do que o normal. Como esperado, ele fica assustado na casa mal assombrada, mas na saída, ele encontra Minu. Ele explica a ela tudo o que tem acontecido e os efeitos colaterais da poção que bebeu. Ela então esclarece que o que ele bebeu não era nenhum experimento estranho, mas apenas água colorida que ela colocou em garrafas para fingir ser uma bruxa. É nesse momento que o protagonista se dá conta de que suas ações foram motivadas por sua própria vontade, e não por consequências das poções. De qualquer forma, no Tina Café, o empreendimento está prosperando, já que a maioria dos clientes gosta da experiência de ser maltratados por Sukiya todos os dias. Chegado o inverno, as meninas compraram um kotatsu, que é basicamente uma mesa aquecida para o frio. O protagonista fica muito animado, pois é a primeira vez que ele vai experimentar algo assim. Ele se sente bastante feliz, pois não tinha uma casa ou uma família e ele agora mora com 5 belas mulheres que, embora sejam um pouco estranhas, têm um bom coração com o nosso jovem. No dia seguinte, após as aulas, o protagonista convida Sukiya para seu quarto para que eles possam fazer a lição de casa juntos e experimentar o novo kotatsu que eles têm. Isso obviamente irrita Sukiya, pois ela não pode ficar em lugares quentes por muito tempo, caso contrário, ela desmaia. No entanto, ela quer estar perto do seu amado e aceita.
Eles acabam adormecendo no quarto graças ao conforto que Kotatsu proporciona. Quando Suki acorda e percebe que Kashi tocou involuntariamente sua perna, isso inicialmente a faz ficar com vergonha, porém, sendo a boa arrogante que ela é, ela causa um alvoroço e destrói a mesa. Os dias passam e é a vez do nosso jovem limpar os quartos, mas ele encontra um problema, pois Seren trancou o quarto dela. Tina tenta ajudá-lo sem muito sucesso. Eles decidiram se dirigir ao quarto de Frei, que estava muito desorganizado. Assim, eles optaram por ir ao quarto de Minu, onde descobriram um enorme laboratório dentro da casa. Após uma limpeza, eles retornaram ao quarto de Seren, que por algum motivo estava bloqueando a entrada, pois não queria que ninguém entrasse. Tina percebeu o problema e ofereceu comida a ela. Juntos, conseguiram abrir a porta, apenas para descobrir que parecia mais um depósito de lixo do que um espaço habitável. No entanto, Seren insistiu que nada fosse descartado, pois ela foi a primeira garota a chegar ao dormitório e todos esses itens são importantes, pois são um lembrete vívido de como sua vida se tornou mais agradável graças aos 5 amigos. Eles entenderam o que Seren queria dizer, então apenas arrumaram um pouco o quarto e reorganizaram os objetos para que não parecesse um lixão. Quando saíram, viram que as outras garotas pegaram mais um dos experimentos de Minu e tomaram, fazendo com que elas sentissem afeição pelo protagonista. No entanto, eles esqueceram que Sukia também estava lá, o que a fez entrar no modo explosiva e bater em Kashi. Houve um momento em que as meninas deixavam o dormitório para visitar suas famílias nos feriados, mas desta vez foi diferente, pois decidiram ficar com o protagonista e fazer uma festa na residência para comemorar o feriado. Minu pediu a Tina para ir com Kashi para comprar o que precisavam, mas ela recusou, alegando estar ocupada com outras coisas. No entanto, a verdade é que ela estava tricotando lã e luvas para o nosso jovem homem como um presente e queria terminá-las antes do ano terminar. Então Coreia se propõe a acompanhá-lo ao mercado, onde adquirem todos os alimentos para a celebração. Subitamente, o personagem principal começa a se sentir enjoado, chegando ao ponto de ter febre. A Coreia o leva de volta ao alojamento, mas as garotas não são realmente boas em cuidar de alguém e, em vez de auxiliá-lo, acabam causando mais complicações. Convenientemente, Sukia chega a casa e, pela primeira vez no anime, a vemos genuinamente preocupada, sem sua fachada de indiferença, deixando claro para Kashi que ela não quer perdê-lo novamente. Vemos que Sukia tem muito mais experiência em lidar com doenças do que as outras. Então, ela tenta cuidar dele até que começa a ter febre por estar muito próxima do protagonista e acaba desmaiando devido à sua própria doença. Vendo isso, as garotas tentam ajudá-lo novamente, mas Frei não o deixa dormir, enquanto Coreia lhe dá um remédio estranho que mais parece veneno do que um medicamento. Tina deixa claro que só ela vai cuidar do protagonista porque, embora os outros não tenham más intenções, elas não sabem como lidar com as coisas com calma e ficam muito nervosas quando se trata de nosso jovem. Ela fica com Kashi a noite toda, aproveitando o momento para ser sincera com ele e expressar sua gratidão. Ela agradece Kashi por trazer mais alegria à sua vida. No dia seguinte, eles despertam juntos e, o mais importante, o protagonista se sente renovado. Kashi começa a cumprir suas responsabilidades no dormitório, que havia negligenciado, e agora tudo está em desordem. Tina lhe dá as luvas que havia tricotado e ele se sente contente em receber algo tão significativo da garota que ele gosta. Finalmente, Kashi a convida para comprar comida para a festa, já que não conseguiram fazer isso no dia anterior quando ele desmaiou. Ela aceita seu convite com entusiasmo, até que as outras decidem se juntar a eles. Nesse momento, ele percebe que está cercado por pessoas que se importam com ele e que agora tem uma nova família, uma nova vida e, acima de tudo, sentimentos autênticos por pessoas que realmente importam. Beleza pessoal, este foi o resumo do vídeo de hoje. Comente abaixo qual anime você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative as notificações. Até a próxima!